Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, é engraçado como qualquer vídeo aqui passa de 10 minutos tranquilamente, né? Com os assuntos que eu abordo aqui. Mas no final de um vídeo que eu postei esses dias, não sei quando você vai estar vendo isso aqui, eu falei sobre o pior do gado. Mostrei algumas cenas, destaquei algumas atitudes, algumas coisas bizarras. Esses eleitores de extrema direita, que se dizem cidadãos de bem, que se dizem patriotas, que fazem toda vez que o Bolsonaro vem e aparece, cospe na cara deles. Eles estão muito à vontade para se manifestar, fazer protestos, pedindo o fim da democracia, pedindo AI-5, pedindo golpe, intervenção, essas coisas loucas aí. E eu percebo que o próprio governo não toma atitude quando deveria, porque é um crime você atentar contra a democracia. Mas o governo está à vontade, porque o próprio governo, pelo menos quem manda na porra toda hoje, é contra a democracia. Se você for contra a democracia, facilita seu projeto de poder e ficar pessoalmente, eternamente no comando, tá? A democracia, tem aquela ideia de que há possibilidade de alternância de poder. Se o cara não for bem, ele vai ser avaliado, na próxima eleição ele pode ser substituído. Se você acabar com o processo democrático, ou seja, a opinião pública tendo direito a se manifestar, escolhendo um próximo representante, por exemplo, aí fica no comando quem já está. Aí fica tudo mais fácil. Então eu fiz um vídeo com base nesse tipo de manifestação desses idiotas aí, mais no intuito de criar ódio, indignação e revolta em vocês, assim como eu também fico aqui quando eu observo essas cenas. E no final do vídeo, sem o devido destaque que talvez merecia, eu falei de uma espécie de luz no final do túnel, onde uma torcida organizada de um clube de futebol, o Corinthians, aqui de São Paulo, acabou atrapalhando um protesto do Bolsominion, do gado. Como? Marcando um protesto para o mesmo local no mesmo horário. O que ocorreu é que o gado ficou com medo da torcida do Corinthians, que um dos seus lemas, uma das suas bandeiras, é o protesto antifascista. É um dos princípios da torcida do Corinthians. Antifascismo. E aí, é aquela história de sempre, O fascista, ele tem medo do antifascismo. Se você não percebeu, só se você for fascista para ter medo de um movimento antifascista. Não tem razão porque você temer ou você ser contra o movimento antifascista. A não ser se você for o alvo dos caras. Entende isso? O movimento antifascismo só vai ameaçar o próprio fascismo. Ninguém mais. Então o gado se sentiu meio coagido, com medo, e preferiu não bater de frente. Dessa vez com a torcida do Corinthians. Já aconteceram outros confrontos outras vezes e não funcionou muito bem para eles. É muito legal ver gado apanhando. Eles estão acostumados a bater, cara? Eles batem enfermeiras, eles batem jornalistas, eles batem professores, acham graça quando esse pessoal tá apanhando da polícia, mas quando alguém vai pra cima deles, aí eles dão uma peidadinha, vai. Então a torcida do Corinthians conseguiu neutralizar uma manifestação bolsominion, coisa que muitos de nós aqui, ficamos esperando acontecer. Até gostaríamos de participar, de um evento desse, só para poder dar um tapa na cara de um cara que ameaça uma professora, uma enfermeira. Para dar um rodo pelas costas num cara que bate no jornalista que perguntou se o Bolsonaro é corrupto ou não. Para eles isso é algum tipo de ameaça, é ilegítimo, é intolerável. Alguém acusar o Bolsonaro de ter cometido algum crime que é real, que é verdadeiro. Aí para eles não dá. Então é legal você ver essa galera apanhando, você fica esperando. Não acontece sempre, porque eles têm lá toda uma estrutura por trás deles. Então eles fazem esses protestos do gado aí, da extrema direita, mas eles sabem que até o governo está do lado deles. É engraçado quando se um professor vai protestar contra o governo, a polícia chega dando tiro de borracha. Agora se um bolsominion vai lá protestar contra o STF, contra o Congresso, a polícia chega lá, acerta e fica lá impedindo. Inclusive os caras de apanharem. Sim, se você estiver no movimento antifascista, nem precisa ser exatamente identificado. Se você chegar lá e querer cobrir um bolsominion de porrada, justamente quando eles batem nos outros, ameaçam os outros, mas se você quiser se defender e cobrir legitimamente um cara daquele de porrada, a polícia vem pra cima de você. A polícia vem atrás de você, mas não vai atrás deles. É absurdo, mas é o que acontece.
faz parte do problema de você enfrentar o fascismo, tá? Nunca houve uma revolução fascista, tá? Não nos princípios de os caras tomarem o poder. O fascismo é só um esquema de manutenção de poder. Uma vez que o cara chega ao poder, muitas vezes com um discurso popular, legítimo, até de resistência e de revolução, nada a ver com fascismo, porque eles pregam, né, ditos populares como liberdade, família, justiça. Depois que eles chegam ao poder, que eles mostram que são fascistas. Aí eles entendem que o fascismo, né, dá uma segurança maior para eles permanecerem lá. Aí eles adotam centralização de poder, intolerância contra a oposição, perseguição, censura, fanatismo. Perceba que o movimento fascista sempre surge depois que os fascistas subiram ao poder. E não o contrário. Primeiro surge o movimento fascista e depois eles tomam o poder. Não. Eles usam o fascismo. São o próprio fascista que chegou ao poder, e não com essa imagem, né, com outra imagem qualquer, né, de um herói, de um mito, né, ou de um cara todo cidadão de bem. Depois que ele chega lá, que ele começa a incentivar, né, que a galera seja fascista, porque o fanatismo facilita o processo. Por que você precisa de uma galera fascista, né, por trás de você? Já que você tem o poder na mão, você podia usar a polícia, por exemplo, para impedir qualquer um de tomar o poder de você. Você precisa, né, desse povo fascista, desse gado aí, para dar aquela legitimidade, simulando para os demais que, olha, existe apoio popular. Apesar que sejam, por exemplo, como eu já disse em outro vídeo, 300 idiotas e uma puta, por exemplo. Né? Isso aí para eles é como se fosse uma representação do todo, da população brasileira. Então eles acham que dá legitimidade para eles fazerem o que quiserem. Olha, tá vendo? O povo está ao meu lado. Então a ideia é essa. Então o que aconteceu foi que uma torcida do Corinthians, uma torcida organizada, muito famosa por sinal, Gaviões da Fiel, né, viu esse movimento do gado Bolsonaro, sabe que é um movimento de princípio fascista, e foi lá para barrar esse movimento dos caras, esse protesto dos caras, essa manifestação dos caras. Entende? Então eles não quiseram bater de frente e ficou muito legal. Viralizou, né, essa imagem dos corintianos que colocaram os bolsominions para correr. Né? Ainda bem, felizmente isso aconteceu, porque é muito difícil, porque o próprio sistema censura esse tipo de ação. Né? Qualquer movimento antifascista é perseguido, é censurado, é coagido, é intimidado pelo próprio sistema. Mas o antifascismo precisa surgir, é necessário, é essencial, é vital que surja o antifascismo no meio de um movimento fascista, como é o que acontece hoje no Brasil. Existem no Brasil hoje pequenos grupos antifascistas, né, grupos até que não vão se identificar como antifascistas. São só cidadãos comuns, que têm princípios iguais, né, que têm uma causa, que se identifica com a causa do amigo, e acabam se juntando, né, e acabam se colocando contra o bolsonarismo, por exemplo. Porque eles entendem o perigo que eles oferecem. Não é só a conduta fascista, né? É questão de ameaçar a democracia. Né? De pedir golpe, por exemplo. Isso aí é intolerável para algumas pessoas. E essas pessoas se juntam. E sem perceber, elas se tornam antifascistas. Existem grupos já, inclusive, que têm dentre as suas causas, né, o lema antifascista, como os anarquistas, por exemplo. Primeiramente, o movimento antifascista ele é composto por anarquistas e comunistas. É um movimento internacionalista, não tem somente no Brasil, tem no resto do mundo. O que a gente tem vivido hoje no globo inteiro, no mundo todo, é a ascensão do fascismo e dos movimentos de extrema-direita. Aqui no Brasil a gente tem figuras importantes na política, importantes eu não diria, mas de renome na política, que tem crescido, principalmente com a crise política e econômica que estamos vivendo hoje. Como, dando nome aos bois, o deputado Jair Bolsonaro, que tem diversas declarações homofóbicas, machistas, transfóbicas, xenofóbicas. A última mais recente deles foi falando mal dos quilombolas e falando que ele fraquejou quando teve uma filha mulher. O fascismo não é somente o Estado fascista que reprime, que persegue. O fascismo está nas relações pessoais, tá no comodismo, tá no conservadorismo, no neoliberalismo, no liberalismo. Como foi visto agora aí, cara, aquela agressão do estudante Matheus. Você via muita gente nas redes sociais apoiando, torcendo pela morte do garoto, que não estava fazendo nada. Então, tá foda, tá bem complicado, não é só no Brasil. E é justamente por isso que a gente está reunido hoje aqui no Brasil todo, em diversas capitais, em diversas cidades, como únicos. O importante é unificar e a gente vai barrar assim isso daí da maneira que precisar. E tem pessoas individualmente que são antifascistas, né, por, sei lá, por princípio. Como é o caso de um policial civil,
né, da região sul do país, acho que é Leonel, alguma coisa, né, e ele tem um movimento muito legal, acho que ele tem um canal no YouTube, ele está sempre gravando vídeos que estão sendo repassados pelo Facebook. Eu gosto de acompanhar algumas argumentações dele, e ele persegue mesmo nazistas, fascistas, ele assume publicamente a sua posição, e é complicado porque você pode perguntar para ele, ele deve ser perseguido, né, por causa desse movimento dele, desse princípio dele, certo? Grupos antifascistas são perseguidos pelo sistema, como eu disse para você, porque o sistema é fascista, então ele vai perseguir qualquer um que seja obstáculo ou oposição a eles, certo? É uma luta difícil, galera, é uma luta desigual, né? É desproporcional o tamanho de força de um para o outro. O fascista, hoje no Brasil, ele já está no poder. E ele usa esse gado fascista aqui de baixo, né, que nem entende direito, né, o princípio, só segue ordens, né, para dar legitimidade nas suas ações e para se proteger. Entende isso? É como se fosse um apoio popular da população. Assim, olha, tá vendo? A população está ao meu lado. E aí eu posso fazer o que eu quiser no comando. Inclusive promover um golpe de Estado, acabar a democracia. É isso. E é por isso que foi interessante a Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, se insurgir como um movimento antifascista para dar volume nesse conflito. Porque é um conflito desigual, é desproporcional às forças. São pequenos grupos, né, pessoas isoladas às vezes, que tentam se opor a um sistema inteiro, cara. Que tem o poder, tem a máquina na mão, inclusive de manipular a opinião pública, inclusive as leis, que eles direcionam, manipulam, distorcem em seu favor. Eles possuem ferramentas como, por exemplo, armas, no caso a polícia, para se proteger. Então é complicado você lutar contra esses caras. Correto? Então é legal quando você vê uma torcida organizada dar volume nesse movimento antifascista, porque acaba com a intimidação que tem do outro lado. Incentiva a galera a participar. A gente começa a perceber que existe uma esperança, certo? É uma espécie de suporte que a gente sempre precisou. Sozinho é difícil você ir lá no meio de um protesto com 300 palhaços e uma puta. Sozinho é complicado. Você pode até ir, mas os riscos são grandes. Principalmente porque eles são muito covardes. Então é difícil você se insurgir contra eles, isoladamente ou em pequenos grupos. Agora, se surge uma torcida organizada de um time que está acostumado a conflitos, a torcida organizada está acostumada a conflitos, principalmente com outras torcidas organizadas. Então, os caras, reconheça-se ou não, eles são experientes em conflito. Então, é legal que uma torcida se posicione como antifascista. É tapa na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. E como eu disse para vocês, não é a primeira vez que há esse tipo de confronto entre a torcida do Corinthians e a torcida do Bolsonaro, por exemplo. Talvez porque o Bolsonaro gosta de mostrar que ele é palmeirense, mas na verdade o Bolsonaro acho que nem tem time definido. O time dele é a corrupção e a canalhada, porque é o que ele defende, é o que ele apoia, é o que ele torce, mas ele de vez em quando vê aí em estádio do Palmeiras e tal. E aí cria já uma certa desavença, uma certa rejeição com o cara. Mas o problema não é esse, cara. O problema é o movimento, é o corpo fascista. Querendo, por exemplo, promover um golpe, querendo acabar com a democracia. Não bate com os princípios da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel. Tá? Porque a Gaviões da Fiel está lutando contra esse tipo de gente desde a época dos coxinhas. Não é de agora, porque o Bolsonaro chegou ao poder. A Gaviões já luta contra esse tipo de palhaço aí há muito tempo atrás, cara. Bate de frente com eles há muito tempo. Mas é melhor não se colocar tão em evidência assim, porque chama muita atenção e você pode ser, de alguma forma, prejudicado no futuro. Mas está ficando no momento intolerável da coisa. Então não dá mais para esperar, não dá mais para agir dentro da lei, não dá mais para agir dentro da tolerância. Não, tem que partir para o confronto mesmo. Foi isso que a Gaviões fez, cara. Esse movimento liderado pela Gaviões, como eu disse, é de princípio, porque a Gaviões ela já surge como não um movimento antifascista,
mas um movimento pela democracia. Sim, o Corinthians tem sempre aquela fama de time do povo, time da galera, né? O pessoal mais humilde, a massa, né? O Corinthians sempre assumiu essa posição e no passado, aí, há vários anos atrás, tinha um dirigente corintiano, né? Um presidente do clube, que comandava o clube com mão de ferro, mas era uma espécie de ditador dentro do clube. Então ele usava o clube como se fosse uma coisa pessoal dele. E o Corinthians, como time da massa, né? Por princípio, exigia uma participação, uma justiça, uma transparência melhor na condução do clube. Então, a torcida se juntou, né, como se fosse uma espécie de sindicato de torcedores, e fundaram a Gaviões da Fiel, né, e aí começaram a bater de frente, né, com o ditador que comandava lá, que se não me engano chamava Vadielu na época. Então surge esse movimento de democracia corintiana desde então. Então a Gaviões, a origem da Gaviões é isso. Uma luta em favor da democracia. Uma luta em favor da representação popular legítima. Uma luta em favor da justiça. Então é isso, cara. Não tinha como a Gaviões ter uma posição diferente do que tem hoje em bater de frente com o Bolsonaro. Eu não consigo ver o Bolsonaro dentro do estado do Corinthians sendo bem recepcionado. Aliás, nem dentro do estádio do Corinthians, o Bolsonaro. Então é complicado você querer que a torcida do Corinthians fizesse algo diferente. Né? Porque se o movimento do Bolsonaro é ser antidemocrático, né, é ser fascista por natureza para o seu esquema de manutenção de poder, o Corinthians tem obrigação, não o Corinthians, mas a sua torcida tem a obrigação de ser contra. Né? Tudo isso, inclusive o próprio Bolsonaro. Agora vai gerar repercussão? Vai, porque vão começar a atacar a torcida do Corinthians, vincular a história do Corinthians, a torcida organizada, né, a coisas ruins, a esquerda, a PT, a Lula. É lógico que eles vão fazer isso, usar isso para deslegitimar o movimento da torcida, para desacreditar, para desmobilizar a galera, tirar o incentivo, tirar o apoio popular, porque foi muito legal ver a torcida do Corinthians bater de frente com os bolsonarianos lá, e de repente muita gente aqui nas redes sociais que viram a matéria, que viram os posts, apoiando a atitude da Gaviões. Até outras torcidas de outras regiões do país começaram também a apoiar a atitude da Gaviões, e eles próprios têm o seu próprio movimento antifascista local. E o apoio de uma torcida organizada é muito importante, como eu disse para você, para dar volume, para dar peso na coisa. É fácil para uma carreta cheia de policiais chegar lá batendo em professor, batendo em médico, né, batendo em estudante, ou batendo em 2, 3 caras lá isolados, que estão lá com a bandeira anti-Bolsonaro. É fácil para eles. Eu quero ver a polícia chegar e dar o couro na torcida do Corinthians. Né, com milhares de torcedores, como é o caso da Gaviões da Fiel. Não precisa nem de milhares, cara. 100 corintianos, 100 caras da Gaviões da Fiel, linha de frente, coloca todo mundo para correr, inclusive a polícia. Aí a polícia não bate de frente. E um movimento como esse acaba, como eu disse, incentivando outras pessoas a participar. Não da torcida do Corinthians, não da Gaviões da Fiel, mas do movimento antifascista liderado e representado por eles. Então pode ter lá no meio desse movimento palmeirenses, são paulinos, santistas. Por quê? Porque o princípio é mais importante do que essa questão de camisa, de time, de confronto, de rivalidade. O princípio, o movimento antifascista tem que surgir aqui de baixo para combater esse bando de burguês safado, esse bando de pobre idiota. E você vai ouvir, né, um argumento, por exemplo, de que o movimento do Bolsonaro, o movimento da torcida do Bolsonaro, é um movimento em defesa da democracia porque eles lutam, né, contra o sistema corrupto. Então eles lutam contra o STF cheio de mercenários, contra o Congresso cheio de bandidos. Né? Mas isso é distorcer a situação, distorcer o discurso. Sempre eles fazem isso. Manipulam, né, adaptam o discurso para forçar o apoio das pessoas. Ninguém vai ficar aqui lutando pela democracia e ficar ao lado de um Congresso cheio de bandidos, de um STF mercenário. Então eles sabem disso. Então eles querem simular uma legitimidade na sua causa com base nisso. A gente está lutando para fechar o Congresso. Se você é contra isso, você está a favor desse Congresso de bandidos. Não. O que eles estão fazendo, na verdade, e eles sabem muito bem disso, é que eles estão a favor de um golpe. Eles querem fechar o Congresso cheio de bandidos, fechar o STF cheio de mercenários, para favorecer a presidência da República, ou seja, o poder executivo, cheio de canalhas. Cheio dos piores bandidos. Tão bandidos ou mais do que os que estão no Congresso ou STF. O que eles querem é favorecer um lado, favorecer uma gangue, uma quadrilha.
Tá? Então não vem com essa ideia de que estamos contra o Congresso e o STF pelo Brasil. Porra nenhuma. Eles estão contra o Congresso e contra o STF porque eles são um obstáculo ao poder centralizador dentro da quadrilha do Bolsonaro. Poder total a esses caras aí. Toda vez que o Bolsonaro quer ferir a Constituição, o STF tem a obrigação de barrar. Toda hora que o Bolsonaro vai contra o interesse popular, o Congresso tem a obrigação de questionar as medidas do Bolsonaro. Entende isso? É função deles, são representantes populares. Com interesses ou não, não é o caso, não é o mérito aqui da questão. O problema é que eles querem ser contra a democracia, eles são a favor de um golpe democrático. A gente tem que fazer uso da democracia em nosso favor. A gente tem que fazer uso da democracia, por exemplo, para pressionar um Congresso justo, um Congresso legítimo, para pressionar as atitudes daqueles caras lá. A gente tem que ser a favor da democracia para ter o poder e a possibilidade, né, de, nas eleições, formar um Congresso melhor, por exemplo. A gente vai ter a liberdade de escolha, ainda que seja manipulada, distorcida, mas a gente tem a possibilidade de votar em pessoas, né, que podem melhorar a imagem do Congresso. E podem ter uma causa legítima, uma causa justa, representar legitimamente o povo lá. Mas sem a democracia, nada disso vai ser possível, cara. Inclusive, né, até a própria liberdade de expressão, que é o que eu estou fazendo aqui, exercendo de maneira, né, correta, justa, até isso vai acabar. Por exemplo, vai favorecer só um lado. Eles podem usar da censura para censurar, né, a oposição, para censurar denúncias e ficar fazendo de conta que é tudo maravilhoso. Tá? Eles distorcem a percepção do povo com essa ideia de que eles querem promover o fim, né, da democracia para fechar o Congresso. Não, eles querem o fim da democracia para favorecer só a quadrilha deles. Beleza? Mas dá para discutir isso em outro vídeo. Valeu!